Se você fosse avisado de que um lugar é amaldiçoado, você iria mesmo assim? Em 1994, uma família respondeu que sim. Eles ignoraram as lendas, riram dos avisos e compraram um rancho conhecido por abrigar algo que não deveria existir. Pouco tempo depois, eles se arrependeram. O nome desse lugar é Rancho Skinwalker. Antes de continuar, é importante deixar algo claro. Existem lugares no mundo que não parecem reagir bem quando alguém tenta observá-los demais, como se o simples ato de olhar já fosse um erro. No interior do estado de Utah, nos Estados Unidos, existe uma vasta extensão de terra isolada, cercada por colinas áridas e silêncio absoluto. À primeira vista, não há nada de especial ali. Nenhuma construção chamativa, nenhum ponto turístico, nenhuma placa convidando visitantes. Ainda assim, esse lugar carrega uma reputação que atravessou décadas e que muitos preferem não mencionar em voz alta. Esse local ficou conhecido mundialmente como Rancho Skinwalker. Mas esse não foi sempre o seu nome. Antes disso, ele já foi chamado de Rancho Sherman, Rancho dos OVNIs e até mesmo a fazenda que ninguém consegue explicar. Cada nome surgiu após uma sequência diferente de acontecimentos, todos estranhos demais para serem ignorados. O que torna esse lugar diferente não é apenas a quantidade de relatos, mas o tipo deles. Pessoas diferentes, em épocas diferentes, sem conexão aparente, descreveram os mesmos fenômenos. Sons sem origem, animais que desaparecem, luzes no céu, criaturas que não se comportam como nada que conhecemos. E o mais inquietante, quase todos que tentaram entender o que realmente acontece ali, desistiram. Alguns por medo, outros por frustração, e alguns simplesmente nunca mais falaram sobre o assunto. Hoje, o Rancho Skinwalker é considerado por muitos pesquisadores como o local com a maior concentração de eventos paranormais já registrados. Não por provas definitivas, mas pela repetição insistente de algo que parece não querer ser explicado. E talvez o maior mistério não seja o que acontece naquele lugar, mas porque tudo parece acontecer ali. Muito antes de qualquer rancho existir naquela região de Utah, aquelas terras já carregavam histórias que nunca foram feitas para serem contadas em voz alta. Entre os povos nativos da América do Norte, especialmente entre os Navajo, existe uma crença antiga sobre algo que não deve ser nomeado com facilidade. Eles acreditam que certas pessoas, ao quebrar regras espirituais extremamente graves, podem se transformar em algo que deixa de ser humano. Essas entidades são conhecidas de forma aproximada como Skinwalkers. O nome não significa exatamente monstro ou criatura, mas algo muito mais perturbador, alguém que abandonou a própria humanidade. Segundo a tradição Navajo, um Skinwalker seria um tipo de feiticeiro maligno, capaz de vestir a pele de animais, lobos, coiotes, cães, corvos e até mesmo assumir a aparência de outros seres humanos. Não para se proteger, mas para enganar. Eles se misturam, observam à distância, imitam vozes conhecidas e usam essa habilidade para atrair vítimas, confundir caçadores ou se infiltrar em comunidades. Por isso, os Navajo evitam falar desse assunto. Não por medo infantil, mas porque, segundo eles, dar atenção demais a esse tipo de entidade é uma forma de convite. E existe outro detalhe importante. As terras onde hoje fica o Rancho Skinwalker eram séculos atrás disputadas por diferentes povos indígenas. Relatos antigos dizem que, durante esses conflitos, maldições foram lançadas sobre a região, usando exatamente esse tipo de entidade como arma espiritual. O resultado? Uma área marcada não apenas por histórias, mas por algo que, segundo muitos, nunca foi embora. E talvez seja por isso que tudo o que veio depois, famílias, cientistas, câmeras e pesquisas, sempre tenha terminado do mesmo jeito. Muita gente ignora essas histórias antigas, até perceber que elas continuam se repetindo. Por décadas, aquelas terras permaneceram praticamente intocadas. Ninguém queria ficar ali por muito tempo, não oficialmente, até que, em 1994, uma família chamada Sherman decidiu fazer o que muitos considerariam loucura: comprar o terreno
e transformar o local em uma fazenda. Eles sabiam das histórias, sabiam das lendas, mas, como muita gente, acreditavam que tudo não passava de exagero ou folclore antigo. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. O rancho era grande, isolado, silencioso. Exatamente o tipo de lugar que alguém procura para fugir da cidade. Até a primeira noite. Segundo os relatos da própria família, logo nos primeiros dias começaram a notar algo estranho nos arredores da propriedade. Animais observando à distância, barulhos vindos do escuro, uma sensação constante de estar sendo vigiado. Mas nada se compara ao que aconteceu pouco tempo depois. Certa noite, Terry Sherman, um dos membros da família, ouviu ruídos vindos do quintal. Quando saiu para investigar com uma lanterna, ele se deparou com algo que jamais esqueceu. Um lobo. Só que não era um lobo comum. Era grande demais, muito maior do que qualquer animal da região. Seus olhos refletiam a luz de forma estranha, quase vermelha, e ele não demonstrava medo algum. Terry tentou afastar a criatura, gritou, depois atirou. Os disparos atingiram o animal. Ele viu o impacto, mas o lobo não reagiu, não correu, não recuou, não demonstrou dor. A criatura apenas o encarou por mais alguns segundos, e então, calmamente, se afastou na escuridão. No dia seguinte, ao tentar seguir os rastros, Terry percebeu algo ainda mais perturbador. As pegadas simplesmente terminavam no meio do nada, sem continuação, sem explicação. E aquele foi apenas o primeiro de muitos eventos que fariam a família questionar se realmente estavam sozinhos naquele lugar. Alguns encontros não deixam provas, apenas a certeza de que algo te observou de perto. Antes de continuar, uma observação rápida. Muita gente que acompanha esse tipo de história gosta de ter alguma lembrança física do terror que consome. Eu mesmo comecei a colecionar figuras de personagens clássicos do horror, principalmente os que aparecem aqui no canal. Se você curte esse universo, deixei alguns itens na descrição. Agora, volta comigo para a história. Depois do encontro com o lobo, a família Sherman passou a encarar o rancho de outra forma. O medo não vinha mais só das lendas antigas, vinha do que estava acontecendo ali, diante deles. As noites começaram a mudar. Luzes estranhas surgiam no céu com frequência. Não eram estrelas, não eram aviões, e definitivamente não se comportavam como qualquer coisa conhecida. Eram esferas luminosas que apareciam silenciosamente, pairavam por alguns segundos e então desapareciam em alta velocidade. Às vezes, elas se moviam em padrões impossíveis. Mudavam de direção bruscamente, como se estivessem observando o rancho de cima. Mas o céu não era o único lugar onde algo estranho acontecia. Durante o dia, a família começou a notar marcas no solo, círculos na grama, áreas onde a vegetação parecia queimada ou pressionada por algo extremamente pesado. Não havia trilhas de pneus, não havia pegadas humanas, nenhuma explicação lógica. Em algumas ocasiões, os próprios animais da fazenda se recusavam a se aproximar desses locais. Cavalos empacavam, cães recuavam rosnando. O gado evitava completamente certas áreas do terreno, como se instintivamente soubessem que ali algo não estava certo. A cada novo evento, a sensação de vigilância aumentava. Não era apenas medo, era a impressão constante de que o rancho estava sendo observado e testado. E isso levantava uma pergunta inquietante. Será que o perigo vinha do céu ou da própria terra? Com o passar do tempo, os acontecimentos deixaram de ser apenas estranhos e passaram a ser violentos. A família Sherman criava gado, e foi justamente entre os animais que os episódios mais perturbadores começaram a surgir. Algumas manhãs não começavam com o som normal da fazenda. Começavam com silêncio. Ao procurar pelos animais, eles encontravam cenas difíceis de explicar. Bois e vacas mortos, mutilados de forma precisa. Não havia sinais de ataque de predadores, nenhuma luta, nenhum rastro de sangue no chão. Os cortes eram limpos, órgãos específicos removidos. E o mais estranho, o corpo parecia drenado. Nem os veterinários conseguiam explicar aquilo. A fazenda tinha cercas, tinha cães de guarda,
tinha pessoas armadas. Mesmo assim, os animais continuavam aparecendo mortos. À noite, sons começaram a acompanhar essas descobertas. Passos ao redor da casa, barulhos metálicos vindos do campo. E vozes. Vozes que não pareciam humanas. Algumas pareciam sussurros, outras chamavam pelo nome de membros da família. E quando alguém tentava seguir esses sons, eles simplesmente desapareciam. A sensação era clara. Aquilo não estava tentando apenas assustar, estava invadindo o território, testando limites, quebrando qualquer sensação de segurança. Foi nesse ponto que a família percebeu algo assustador. O rancho não era apenas um lugar onde coisas estranhas aconteciam. Era um lugar onde algo estava ativo. Quando o medo começa a ter rotina, ele deixa de ser coincidência. Foi nesse momento que a família Sherman entendeu que o rancho não estava tentando expulsá-los. Ele estava testando até onde eles aguentariam. Nada ali parecia agir por impulso. Os eventos não eram aleatórios. Era como se cada manifestação tivesse um propósito e uma inteligência por trás. O lobo que não sangrava. As luzes no céu que surgiam sempre nos mesmos horários. O gado mutilado sem uma única gota de sangue. Tudo acontecia na medida certa para causar medo, mas nunca o suficiente para ser explicado. E talvez esse seja o detalhe mais perturbador de todos. Porque quando a família decidiu ir embora, os fenômenos não aumentaram. Eles simplesmente pararam. Como se o rancho soubesse que já tinha feito o suficiente. Mas o que a família Sherman não imaginava é que aquela terra não ficaria vazia por muito tempo. Alguém com dinheiro, tecnologia e tempo demais estava prestes a transformar o rancho Skinwalker em um laboratório vivo. E foi a partir desse momento que tudo ficou ainda mais difícil de explicar, porque algumas perguntas talvez nunca devessem ser feitas naquele lugar.